1 Crônicas, capítulo 14, do 8 ao 17. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu ao encontro deles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entreguei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse, palavras de Davi: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Versículo 12: ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeai por detrás deles e atacai por defronte das amoreiras. Versículo 15: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Glória a Jesus. Você sentado? O Espírito de Deus então usou o nosso irmão André, e ele ministrou uma canção que fala de promessa. Amém? Você se recorda? Amém. Qual foi a canção? Além do André, alguém lembrou aí qual foi a canção que fala de promessa? Muito bem. Uma canção do Diante do Trono, né, da Lagoinha, que diz que as promessas do Senhor são incomparáveis. Acabamos de ler um texto que se refere a um jovem rei. Retrocedamos no tempo, voltemos no tempo e vamos olhar a imagem de Davi, um moço que cuidava do rebanho do seu pai, enquanto seus irmãos serviam o rei Saul em batalha, defendendo as fronteiras do território de Israel. Qual era a ambição de Davi naquela época? Um jovem ainda, cuidando das ovelhas do pai, dos interesses da família, dos negócios da família. Qual era a ambição de Davi? Qual era o sonho de Davi? Qual era o desejo do coração de Davi naquele período? Eu penso que o moço ainda, Davi, pensava fazer o melhor, cuidando do rebanho do pai, para ser motivo de orgulho para o pai. Amém, pessoal? Amém. Então eu quero acreditar que Davi limitava os seus sonhos, os seus planos, a tratar muito bem o rebanho, fazer o rebanho multiplicar, cuidar bem das ovelhas, proteger, não deixar se perder nenhuma, porque o pai tinha aquele rebanho e não podia perder nenhuma ovelha sequer. Então o maior sonho de Davi era cuidar do rebanho do pai. Davi não tinha nenhuma aspiração que se dissesse: poxa, que menino ambicioso. Você pode não ter planos para você, mas Deus tem planos para você. Amém. Você pode não ter sonhos para você, mas Deus tem sonhos para você. Amém.
levanta um profeta, um juiz, um homem de Deus, chamado Samuel, e o envia à casa de Jessé, pai de Davi. E chegando lá, Samuel já sabia qual seria a sua tarefa: ungir o novo rei de Israel. Os filhos de Jessé então passam diante do profeta, e o profeta, pelos olhos humanos, começa a fazer a sua avaliação. Nada diferente do que nós fazemos. Julgamos as pessoas, julgamos não, pré-julgamos, pela sua aparência, pelo seu jeito de se comportar. Então Samuel fez a mesma coisa. Olhando os irmãos de Davi, todos altos e fortes, ele disse: certamente Deus escolheu a casa certa, só tem homem bom aqui nessa casa. E Deus falava com Samuel, é claro que não nessas palavras que eu estou lhe dizendo, estou traduzindo para a linguagem de hoje, segundo o pastor Wander também. Mas Samuel chega e começa a imaginar: certamente é um desses moços aqui. E aí Deus fala no espírito de Samuel: não é nenhum desses, não se engane não, porque eu não escolho segundo os olhos humanos, eu vejo o coração. Davi tinha um compromisso tão grande em cuidar das coisas do pai dele, que Deus viu no coração de Davi um coração comprometido. Davi adorava o Senhor com o seu instrumento quando botava o rebanho para descansar. Davi tinha intimidade com Deus. Davi então é escolhido pelo Senhor, e Jessé, quando o vê, Deus fala no espírito de Jessé: é esse, desculpe, no espírito de Samuel. Quando Samuel bate os olhos em Davi, Deus não espera nem Samuel fazer o julgamento dele, o pré-julgamento, né? A análise humana. Quando Samuel olha aquele menino franzino, ruivo, olha para ele, Samuel devia, né, de repente tentar pensar o seguinte: certamente não é esse aí. Mas Deus nem espera Samuel pensar, Deus já fala: levanta e unge, porque é ele. Eu fico maravilhado com as promessas de Deus. Eu fico encantado com as coisas que Deus nos promete, que às vezes esquecemos. Deus então prometeu a Davi que um dia ele seria rei de Israel. Davi aguardou com paciência pela promessa. Fala assim para o seu vizinho: não importa quanto tempo dure, continue crendo na promessa, continue acreditando na promessa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Davi então continuou cuidando do rebanho do pai dele. Ele podia muito bem reivindicar o trono. Quem ungiu foi Samuel, a autoridade espiritual da nação, o juiz, o profeta, o sacerdote, o homem mais respeitado na nação de Israel naquele período. No entanto, Davi se colocou na condição dele e resolveu esperar o tempo de Deus para a vida dele. Então, meu amado, minha amada, escute o que eu vou dizer: aprenda a esperar o tempo de Deus para a tua vida, senão a promessa não se cumpre e você, com as suas atitudes, retarda a promessa de Deus para você. Deus tem promessa, Ele vai cumprir, mas às vezes nós não estamos preparados para ela. E Deus então não vai nos conceder. Deus precisava fazer o que ele Davi, um treinamento. Deus então coloca no coração de Davi um senso de justiça muito grande. E o Davi vai levar alimento para os seus irmãos que estavam em batalha contra os filisteus. Chegando lá, ele se depara com aqueles gigantes. Você conhece a história. Davi, o coração de Davi arde pelo insulto que os gigantes faziam ao povo de Israel e consequentemente ao Deus de Israel. Davi então se levanta e fala: quem é esse incircunciso? O homem afrontava todo mundo e ninguém falava nada. Todo mundo quietinho. Tudo quietinho. E até você e eu, se estivéssemos lá, a gente olhar para o gigante e falar assim: tá doido? Não encarar esse homem nada. Mas Davi, com aquele senso de justiça muito forte, ele decide tomar uma atitude de defesa do povo. E Deus, na vitória da vida, Davi fica então famoso na nação.
Davi começa então a servir Saul no seu exército. Davi começou a fazer investidas contra os filisteus. Davi saía comandando um exército do rei Saul. E cada investida de Davi, ele saía e era vitorioso e voltava. E o povo dizia: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E aí começou aquele ciúme no coração de Saul. Mas Davi já tinha sido ungido rei lá atrás, e as coisas estavam acontecendo. Deus estava trabalhando até o momento exato da concretização da promessa. Se Deus te fez uma promessa, Ele está trabalhando em teu favor, e logo, logo a promessa vai se cumprir, logo, logo a promessa vai chegar. Mas Deus está te treinando, Deus está te preparando, Deus está te forjando, Deus está permitindo que você amadureça para receber a promessa. Amém. E aí Saul vai lutar contra os filisteus e morre. Davi então, com o seu exército de 600 homens, é reconhecido rei. Você vai ver esse relato nos capítulos anteriores. Davi é reconhecido rei. E aí Davi coloca no coração o seguinte desejo: eu preciso trazer a arca. Às vezes nós não percebemos essa intenção do coração de Davi, o quanto ela fala. O que significava a arca para o povo de Israel? A presença de Deus no meio do povo. O que significava trazer a arca para Davi? Davi queria que a presença de Deus estivesse com ele, sobre ele, para que ele pudesse governar debaixo da obediência, debaixo da autoridade, debaixo do governo do Eterno. Davi não queria fazer nada sem que Deus não estivesse no controle. Davi não queria dar um passo sem que Deus não direcionasse. Davi não queria governar sem que Deus estivesse direcionando suas atitudes. A atitude de Davi então em trazer a arca refletia essa intencionalidade do coração dele, de Deus ser realmente presente na vida dele, em cada atitude que ele cometia. Davi então tenta trazer a arca. Algumas coisas acontecem. A fama de Davi cresce porque ele faz uma guerra contra uma certa cidade que hoje nós conhecemos como Jerusalém, mas antes ela não se chamava assim. Se eu for fazer um momento de escola dominical, alguns vão ficar constrangidos aí. Mas Davi, assim que assume o reinado, ele vai e conquista Sião. E aquela cidade está sendo conhecida como a cidade de Davi. Está lá no capítulo 11, você depois em casa pode olhar. Davi então conquista Sião e decide trazer a arca. O povo elege, o povo reconhece Davi como rei. Outros reis vizinhos trazem presentes para Davi, reconhecendo a sua soberania. Davi então começa a ser afamado. As pessoas começam a falar de Davi, as outras nações começam a ouvir a respeito de Davi. E aí, um velho inimigo escuta a respeito da prosperidade de Davi. E o texto que nós lemos diz que quando eles ouviram, versículo 8, capítulo 14, ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Nada diferente do que o que acontece conosco às vezes. Quando você começa a prosperar, consequência de uma vida com Deus, o inimigo se levanta contra você para te prender, para te fazer parar. Essa é a arma do inimigo, te fazer parar. Não quer deixar você avançar, porque quanto mais você avança, mais perigoso você se torna para ele. Davi então, a fama de Davi ganhou as nações vizinhas. Os filisteus, quando ouviram isso, disseram: vamos marchar contra Davi e vamos prender Davi. Davi não pode reinar contra Davi não pode reinar sobre Israel e vai guerrear contra nós. E Davi é um soldado muito melhor do que foi Saul. Se com Saul a gente enfrentou algumas dificuldades,
pensando assim, vou pegar o reino desestabilizado, porque ele assumiu agora, o povo ainda não está muito assim do lado dele, tem a família de Saul, tem a tribo que Saul fazia parte, e aquele povo lá não vai se juntar com Davi. Então vamos pegar o reino ainda fragmentado, o governo ainda fragilizado, vamos fazer guerra contra eles, vamos vencê-los e aí acabou. Só que eles esqueciam que Davi tinha tomado uma atitude, trazer a arca. Fala para o senhor dizer assim, você precisa trazer a arca para a tua vida. Em outras palavras, você precisa trazer a presença de Deus para a tua vida, porque isso vai fazer total diferença na tua caminhada. Davi tentou trazer a arca, e quando os inimigos se levantaram contra ele, ele falou assim, eu não vou recuar. Mas antes de agir, Davi decidiu orar. Então aprenda mais uma. Antes de agir, ore. Agora, se você já agiu e depois quer orar, você já estragou o negócio. E agora quer que Deus conserte para você. Ore primeiro e depois você vai agir. Agora você é apressado demais. Age e depois clama, Senhor abençoa, Senhor abençoa. Ore antes, que você não vai precisar pedir para abençoar depois, porque você vai estar na direção de Deus, e as portas vão se abrindo, o caminho vai se fazendo, e você vai vendo a vitória, você vai vendo a prosperidade, você vai vendo Deus agindo em teu favor, como agiu em favor de Davi. Agora, quando você quer agir primeiro, para pedir a bênção depois, aí a coisa muda. Você não pode passar a carroça na frente dos bois. Aprenda que antes de agir, você precisa orar. Davi então orou, o Senhor disse, Senhor, vou e luto contra esses filisteus, o que eu faço? O Senhor vai me dar essa vitória, vai entregá-los nas minhas mãos. Deus falou para ele só assim, ó, sobe, porque os entreguei nas tuas mãos. Glória a Jesus. Davi já subiu com a certeza da vitória. Escuta aqui você, escuta bem. Deus tem promessa para a tua vida. Aleluia. E levante-se quem se levantar. Deus já te deu a vitória. Aleluia. Pode marchar todos os inimigos contra você. A vitória já é tua. A promessa de Deus já te dá essa garantia. A promessa de Deus já te dá essa segurança. A vitória já é sua. Por quê? Porque você tem uma promessa de Deus e decidiu trazer a arca de Deus para a tua vida. E aí Deus vai na frente. Como diz a nossa irmã Cassiane, Deus vai na frente quebrando a corrente, fazendo caminho e outras coisas mais, que eu não sei a letra, né? Mas ela cantou essa música, ele é muito bonito. Deus vai na frente, amados. Deus vai fazendo caminho para você. Deus vai dizendo como você tem que fazer. Deus vai mostrando onde você tem que andar. O segredo é clamar, é trazer a arca. Davi então vai marchar contra os filisteus. Os filisteus não resistem ao exército de Davi, e Davi, com toda a humildade, quem tem o coração de Deus não traz a glória para si, dá a glória para Deus. Davi, com toda a humildade, no versículo 15 do capítulo 14, ele fala a seguinte frase: Deus, por meu intermédio, desbaratou as fileiras dos filisteus como se fosse água. Você imaginou você chegando assim, pegando água? A água resiste à força que você faz sobre ela? Não resiste. Davi falou que foi tão fácil. Ele só fez assim, ó. Quando você está em Deus, as coisas são facilitadas para você. Agora, quando você não está em Deus, aí o inimigo dificulta tudo. Porque Deus era com ele. E aí Davi fica feliz, muito contente, mas não deixa de dar a glória para Deus. E os filisteus então perderam aquela batalha, mas não ficaram satisfeitos e decidem novamente fazer guerra contra Davi. Diz o versículo 14: porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi fez o quê? Orou, Senhor. Davi podia falar assim: isso é mole.
Já venci da outra vez, essa coisa assim, ó, mamão passou. Fácil. Já ganhei uma vez, já sei como é que é, vou ganhar de novo. Podia ou não podia fazer isso? Mas ele não fez. Mas é assim que nós fazemos. A gente fala, isso aí eu já passei por isso. Tiro de letra, já sei como é que é. Fácil resolver, só fazer assim. Tá pronto. Não é assim. Quando Deus está no controle, Ele é variável, Ele muda. É claro que eu não estou dizendo que Deus muda, Ele é imutável. Mas as estratégias de Deus, elas mudam. Sabe para quê? Para você não ficar acomodado e não ficar na zona de conforto. A cada vitória, Deus vai te fazer vencer diferente, para te mostrar que Ele é Deus na tua vida e Ele é quem te dá a vitória, não é você que vence. Então pode falar para o seu irmão, cutuca ele e fala, não é você que vence, Deus é que te dá a vitória. Davi então vai mais uma vez enfrentar os cristãos, mas ele ora antes. De novo Davi consultou a Deus. E Deus lhe respondeu, não vai subir após eles não. Você não vai agora fazer assim não. Deus é tremendo, amado. A guerra pode ser a mesma. A batalha pode ser parecida. Mas Deus quer te dar uma vitória maior. Aleluia. Davi então ora ao Senhor. Deus fala, você não vai seguir após eles não. Você vai dar volta e vai vir pelas amoreiras. E aí tem um toque especial de Deus aqui, um detalhe maravilhoso. Quem conhece o amoreira, o pé de amora? Quem conhece? Tá muita gente conhece. Os galhos do pé de amora não são aqueles galhos, aqueles troncos, né? São galhos fininhos. A amora então é uma frutinha desse tamanho. Parece um cacho de uva em miniatura. Não parece? Deus fala para Davi, você vai marchar agora, vai vir de fronte das amoreiras. E tem um detalhe, Davi. Quando você escutar o galopar dos cavalos na copa das amoreiras, só Deus para fazer cavalo andar sobre as árvores. E Deus falou, quando você escutar o casco dos cavalos, o barulho do exército pelas amoreiras, aí você pode sair, que eu já estou lá guerreando na tua frente, em teu favor. Quando você aprende a colocar Deus como sendo, quando você coloca Ele como Senhor total da tua vida, Deus vai te dar vitória. Em alguns momentos Ele vai guerrear por você, Ele vai tomar a frente da batalha, Ele vai te mostrar que Ele é Deus na tua vida, porque Ele tem promessas para você, Ele tem planos, projetos, e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Davi, quando ouviu essa orientação de Deus, ele fez o quê? Obedeceu na hora. E Deus ainda falou para ele no versículo 15: e há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus saiu diante de ti e feriu o exército cristão. Deus já foi ferindo na sua frente, Deus já foi atacando o inimigo na sua frente. E o versículo 16 diz que Davi obedeceu, fez Davi conforme Deus lhe ordenara, e feriu o exército filisteu de Gibeão até Gezer. E aí vem o verso 17 para a gente concluir essa reflexão breve de hoje. Assim, note bem essas palavras, assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras. Detalhe, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Começamos o texto dizendo que os inimigos foram contra Davi, quiseram prender ele. Olha a visão do inimigo aí. Davi não é ninguém. Tem uns 600 soldadinhos lá. Vamos agora, vamos acabar com ele, vamos prender ele. Aí no final das duas guerras, olha qual é a visão deles. Davi é terrível, não quero nem chegar perto desse homem. Esse homem tem alguma coisa com ele.
fico encantado em ver o poder de Deus sendo utilizado em nosso favor. Deus precisava mandar exército marchar pela copa das árvores. Deus precisava atacar o filisteu. Precisava fazer nada disso. Quando o rei Ezequias orou, Deus mandou um anjo só. Matou um monte. Numa outra guerra, Deus fez chover pedra e matou mais uns 185 mil homens. Só para você ter uma ideia, a população de Angra dos Reis era em torno de 170. Isso é um número oficioso. O oficial é os que votam. Aí cai para 160. Deus matou do exército do inimigo uma vez só, com chuva de pedra, mais do que isso. É como se a população toda de Angra dos Reis morresse em uma hora só. Deus não precisava fazer nada disso para dar vitória para Davi. Mas Deus queria mostrar para Davi que vale a pena ser obediente. Deus quis mostrar para Davi que quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, Ele toma frente por nós. Deus revela nessa experiência vivida pelo rei Davi, trazida pelo Espírito a nós nessa noite, que é Ele quem exalta. O nome de Davi se espalhou por toda aquela terra. Todo mundo sabia quem era Davi. Todo mundo falava de Davi. Mas o segredo de Davi era o Senhor estava com ele. O Senhor fez com que as pessoas o respeitassem. Deus é quem vai fazer com que as pessoas que estão ao teu redor te olhem e te respeitem. Deus é quem vai fazer com que as pessoas que estão ao teu redor te olhem e percebam o quanto você é abençoado. Deus é quem vai fazer com que as pessoas ao teu redor que ousarem se levantar contra você te vejam e falem: eu nunca nem me meter com esse crente não, esse crente aí é fogo. Começa a orar, o negócio torna. Então não quero nem me envolver com ele. Deixa ele para lá. Eu conheço um testemunho, talvez você também conheça, um DVD de um certo irmão que se converteu e era muito envolvido com bruxaria. E ele conta uma experiência que um grupo de pessoas estavam indo fazer um despacho, uma encruzilhada. E quando eles estavam pontinho para botar o negócio todo no chão, veio um grupo de crentes indo para a vigília. Levantaram tudo, correram para dentro do mato, esconderam lá dentro do mato, para deixar os crentes passar. Aí eles voltaram os negócios para botar de novo lá na encruzilhada. Quando eles estão começando a arrumar, daqui a pouco veio o irmãozinho que estava atrasado para a Bíblia, correram para dentro do mato de novo. O irmãozinho parou, rodou a esquina e falou assim: Senhor, eu vou orar nesse lugar, meu irmão. Tirou o menino de óleo do bolso, agarrou o menino de óleo, foi na encruzilhada, foi ungindo e orando, foi ungindo e orando, foi ungindo e orando naquele lugar. Quando ele acabou de orar, ele virou para o mato, começou a apontar e começou a pregar. Ele sabia de nada. Ele sai de lá e vai embora para a vigília dele. Saem os outros lá dentro do mato e falam: cara, estragou tudo, estragou tudo. A gente não pode fazer mais nada aqui. Esse crente está com um monte de óleo, acabou tudo. Não desce mais nada aqui nesse lugar. E foi embora. Então o que é isso? Aprenda, nunca mais se esqueça. Onde você chegar, passou e viu alguma oferenda, aquela oferenda significa que aquele lugar se tornou um altar. Porque lugar de oferenda é um altar. Então, quando você vê aquilo, saiba que alguém erigiu um altar ali. Você não tem que ter medo daquilo ali. Mas também não tem que ser abusado. Mas se você chegar lá e clamar o sangue de Jesus, falar: eu quebro agora toda a ação do diabo em nome de Jesus. E antes de ir embora, falar assim: agora me cobre para Satanás não me atacar. E vai embora. Tem crente que é muito mitidão a forte, fala: em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai. Aí o doutor vai para casa, distraído. Aí o diabo vai. Ou
Guerra espiritual é séria demais. Então esses homens, quando viram que o crente ungiu e acabou com tudo, ficaram aborrecidíssimos, acabou com o trabalho dele, acabou com tudo, e aí decidiram ir para casa. E esse irmão estava no bolo antes de se converter, ele era desse lado. Ele saiu dizendo para o outro: rapaz, eu não gosto desse povo, rapaz, esse povo aí que ora de pé para trás. O que ora de pé para trás é uma coisa horrível. Quando tu chegar perto de um, tu foge, rapaz. É povo esquisito. Aí alguém perguntou também: mas por que, rapaz? Para esse povo você não brinca não. Porque o homem lá de cima tem um cuidado com eles, né? Deus te revestiu, como diz o apóstolo Paulo, ou seja, vestiu você por cima da tua veste com autoridade. Só que para você exercer essa autoridade, você precisa estar nele, porque nele você tem autoridade. Em você mesmo você não tem nada. Davi guerreou contra os filisteus, venceu, e Deus deu vitória a eles e exaltou o nome dele pelo simples detalhe de Deus está com ele. Quando Deus está contigo, exército de inimigos, batem em retirada. E para finalizar, eu gosto dessa expressão que o cronista relatou: Deus o fez temível àquela gente, ou seja, aos inimigos. Deus colocou uma autoridade, uma marca tão poderosa em Davi, que os filisteus não queriam nem chegar perto dele. Deus, Jesus Cristo, te colocou uma marca e uma autoridade tão grande, que Satanás fica o tempo todo tentando te fazer não acreditar que você tem essa autoridade. E ele fica o tempo todo te depreciando, dizendo que você é incapaz, que você não consegue, que você não pode, que você não tem. E aí você acaba acreditando nas mentiras do maligno, fortalezas da mente que Satanás lança contra a gente, e você acredita naquilo e se acha um zero à esquerda. Sofismas que Deus te faz acreditar, que o Satanás te faz acreditar, para roubar de você essa autoridade que Deus te deu. De agora em diante, não tenha sombra de dúvidas. Deus precisou te trazer aqui, quarta-feira, dia 19, para te falar o seguinte: escuta aqui, rapaz, eu fiz uma promessa para você, eu não sou homem para mentir não, eu vou realizar essa promessa, mas eu estou te treinando primeiro. Eu estou te treinando primeiro, porque o que eu tenho para você é muito grande, e se eu der agora, você não vai resistir. Não você, porque já eu vou cumprir a promessa, e todos verão que eu sou contigo. Todos vão ver que eu é quem te exalto. Todos verão que através de mim você faz proezas. Agora, se você já entendeu o recado de Deus da tua vida, coloque-se em pé, por favor. E pare de ficar acreditando nas mentiras do inferno. Creia nas promessas de Deus e não nas palavras de derrota do maligno. Satanás, como os filisteus, vai te olhar e vai dizer assim: eu vou lá e vou prender. Mas em Deus você fala: a mim você não prende não, rapaz. Em mim não. Eu é que te prendo, eu te mando embora. Então comece a agir da seguinte maneira: não abra mão de falar com Deus todos os dias. Aprenda a desenvolver a tua disciplina espiritual. Aprenda a separar um tempo de qualidade, aquela coisa mecânica, automática, rapidinha. Você ajoelha e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço pelo dia, pela noite, pelo sono, pelo ar que eu respiro, pela vida. Senhor, abençoe meu dia, abençoe minha mulher, abençoe meu filho. Para esse negócio, rapaz. Não. Pô, tudo se decidiu lá, agora nem existe mais isso. Baixa o celular na orelha, bota o microfone e bota a música lá, uma adoração, e começa: Senhor, eu te adoro, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor, eu te adoro. Oh, como tu é
vamos, Jesus, e vai, e assim você começa. E você só vai agradecer. Então aprenda a valorizar a disciplina espiritual, o teu momento devocional. E aí, nessa atitude, você vai estar trazendo a arca para a tua vida. E aí, cheio de Deus, não há quem te possa resistir. Eu vi na casa de alguém, não lembro onde, não estou lembrando mesmo. Eu vi duas residências já essa frase. Acho que eu acabei comprando uma para botar lá em casa. Alguém colocou assim: aqui nessa casa até a tristeza salta de alegria. Você já deve ter visto isso em algum lugar? Conhece a casa não? Mas é a casa do Azé. Da Lúcia? Eu vou acabar com esse negócio, vou botar lá em casa. Na porta, tem que entrar, vai ver aqui e falar assim: epa, tem que entrar aqui diferente. Então, diante de Deus, você é capaz de resistir às piores situações, não porque você é forte em você mesmo, mas porque Deus te faz forte. Aí sim você vai entender o mistério das frases do apóstolo Paulo: tudo eu posso, porque quem me fortalece é Jesus. De mim mesmo eu não sou nada, não tenho nada. Minha vontade é me enfiar no quarto, deitar na cama e chorar até desidratar, secar. Necessidade de sono. Minha vontade é essa, mas em Jesus eu vou enfrentar esse negócio aí. Eu não vou me prostrar, eu vou lutar contra mim mesmo. E aí você vai ver o que você vai experimentar. Confie nas promessas, creia na palavra do Senhor. Deus é contigo. A promessa que Ele fez, Ele cumpre. Nós vamos adorar o Senhor com esse cântico para terminarmos aí como André. Mesma canção que nós cantamos. Enquanto cantamos essa canção, se você desejar vir ao altar do Senhor para fortalecer a tua fé, você é livre para fazer isso. Quando você vier aqui, o grupo de intercessão vai estar atento para orar contigo. Nós estaremos clamando, fazendo um momento de clamor aqui. Então, se você sentir de Deus: Senhor, eu vou lá porque eu estou com vontade de ir, ó, cama e chorar só. Ou então, Senhor, eu vou lá porque as promessas já estão começando a ficar meio opaca, meio ofuscada. Eu vou lá para acender essa promessa no teu coração. Então, se você sentir de Deus, seja por que motivo for, de vir ao altar do Senhor, estaremos clamando pela tua vida.